Eu não vou, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo, dizer que não é para ler Marx, que não é para estudar Marx, ou seja, a importância do cara. Não sou obrigado, nem você é obrigado a concordar com tudo que Marx fala, muito pelo contrário. A gente pode discordar em tudo, mas ler e entender o que Marx falou tem que entender, porque isso impactou na história. Não dá. Percebem-se 3 tipos de poder na relação entre seres humanos. Isso é o que o Marx e o Engels falam. Quais são os 3 tipos de poder? O poder econômico, o poder ideológico e o poder que nós queremos falar mais, político. Que aí esse poder político, eles foram mais profundo. Eles estudaram mais o poder político. Marx e Engels. Marx e Engels escreveram um livro fantástico que eu acho que todo mundo, mesmo para criticar o Marx, é importante lê-lo. É um livro fininho. Por quê? Porque mudou o curso da história. Para alguns para o bem, para outros para o mal. Eu não vou nem tecer minha opinião aqui. Mas que o Marx é genial, você não pode discordar. Revolução Russa, por exemplo, que mudou o panorama mundial, se dá por conta do escrito desses dois, Marx e Engels. Então o Manifesto Comunista é obrigatório ser lido. Livro curtinho. Leia o que o Marx tem a falar lá. Tem que ler. Não só a Revolução Russa. Professor, quero saber de Revolução Russa? Não diga isso não. Revolução Russa influencia diretamente no Brasil. Revolução Russa influencia na Revolução Cubana. Aqui na América Latina cria-se diversos partidos comunistas. Quando se tem a ditadura militar em 1964, se dá um golpe justamente para que, segundo eles, que é uma grande farsa, para que os comunistas não subissem ao poder. Então veja, um evento que aconteceu lá na Rússia, em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial vai entre 1914 até 1918. Enquanto está rolando a Primeira Guerra Mundial, a Rússia sai da guerra e faz uma revolução. E isso deu um efeito cascata. Por exemplo, a ditadura militar no Brasil, só para dar um único exemplo, eu podia dar outros. Quer melhor? Vamos para o mundo? O mundo ficou dividido em 2 blocos pós Segunda Guerra Mundial. Lá na frente, a Primeira Guerra vai de 1914 a 1918. A Segunda Guerra Mundial vai de 1939 a 1945. Quando os aliados ganham do eixo, os aliados Inglaterra, França, Estados Unidos e Rússia. O eixo Tóquio, Berlim e Roma. Japão, Alemanha e Itália, onde tinha os regimes totalitários que a gente vai estudar na última aula. Foram derrotados pelos aliados que representavam a democracia, seja a democracia burguesa, seja a democracia socialista. Veio tanto o bloco capitalista, Estados Unidos, Inglaterra e França, sobretudo, os principais, e o bloco soviético, a União Soviética, destruíram o totalitarismo. Nesse momento eles lutaram juntos. E depois o mundo ficou dividido, numa disputa entre socialistas e capitalistas. Ora, Marx não é importante? Você está maluco? A corrida espacial, a corrida armamentista, a crise dos mísseis em Cuba, tudo isso começa, eu vou ser ousado dizer isso, a partir de um livrinho desse tamanho chamado Manifesto Comunista. Então leia, é rápido, mesmo que você não goste de Marx. Eu não leio só o que eu gosto, não. Então vamos ver aqui e compreender um pouquinho do Marx e Engels. Veja, o poder político, sendo a política uma atividade da natureza humana, pertence à categoria do poder do indivíduo sobre outro indivíduo. No caso do poder político, não se trata do poder dos seres humanos sobre a natureza. Segundo Marx e Engels, o poder político, propriamente dito, é o poder de uma classe para a opressão de outra. O que é o poder político em Marx e Engels? É o domínio de uma classe sobre outra. Daí, eles defenderem a luta de classes. É muito comum você ouvir a turma mais à esquerda dizer assim: paz entre nós, guerra entre as classes. Porque eles defendem um mundo que não existe classes, ou seja, não existe domínio de uma classe sobre outra. Para Marx e Engels, o poder ele perpassa pela história. Na Idade Média, por exemplo, você tem o poder da igreja, né? Você tem o clero, você tem os nobres, você tem a igreja, a nobreza e a plebe ali, né? Que eram os servos. Você tem os senhores feudais e os servos, do ponto de vista econômico. Então você tem uma classe que tem o poder sobre a outra. Uma classe que vivia do trabalho de outra classe. Na Idade Moderna não vai ser diferente. A igreja perde um pouco o poder, nós temos os estados absolutistas, mas nós temos a nobreza e a plebe. Se você na Idade Média tem os senhores feudais e os servos, lembrando que a igreja está acima de todos eles, na Idade Moderna você tem a nobreza e a plebe. E a plebe estão todos, inclusive a burguesia, que fez uma revolução, ou fez revoluções, e tirou
a nobreza do poder em diversos países do mundo. Na Idade Contemporânea não foi diferente. Você pega a Revolução Francesa para estudar, por exemplo, você vai ver que no primeiro momento da Revolução, Robespierre, grande líder da Revolução Francesa, os jacobinos, vai ter uma visão diferente da Revolução. Vai querer propor igualdade, sair guilhotinando a turma. Robespierre tem uma perspectiva já naquela época, por exemplo, de assistência previdenciária, aposentadoria, por exemplo. Já naquela época se falava, olha com isso eu estou falando na Idade Moderna. Mas só que os girondinos tomaram o poder, fizeram uma contra-revolução e a burguesia subiu ao poder na França. E não só na França, nos Estados Unidos, quem ficou no poder depois que expulsaram os ingleses foi a turma que tinha o capital, tinha recursos. Era a burguesia nascente daquele momento. Com a Revolução Industrial na Inglaterra, quem ficou com o poder no parlamento, quando tirou-se o poder da rainha, ou melhor, o poder da monarquia, não foi a plebe camponesa, a alta burguesia que estava ascendendo socialmente naquele momento, ou seja, a detentora do capital. E hoje, então, segundo Marx e Engels, o que nós temos é o domínio de uma classe sobre outra, que agora mudou o nome. O dono do capital, nós chamaremos de burguesia, aqueles que têm o capital, que não trabalham, que exploram a força de trabalho do proletário. Eu vou dar uma dica aqui para vocês muito importante. Tem que entender que quando fala-se em trabalhador e em proletário, que a turma tem uma dificuldade imensa de entender isso. Quando Marx fala de trabalhador, é todo aquele que vive da sua força de trabalho. Vou dar um exemplo aí, você pode ser um professor universitário, no meu caso, professor do Instituto Federal, ou um médico, sei lá, bem sucedido, ou um advogado, sei lá, tem muitas profissões que se ganham muito bem. Mas se você vive exclusivamente da sua força de trabalho, você continua sendo proletário. Mesmo que você tenha 2 carros, 4 casas e etc. Ainda assim é proletário. Você não vive da exploração da força de trabalho dos outros. Você não está na classe burguesa. Tem gente assim que é pobre e diz, eu sou burguês. Me dá uma pena. Burguês é o dono do capital. Você tem capital? Se tem, é burguês. Se você vive da sua força de trabalho, você é proletário. Agora, dentro do proletariado, no capitalismo de hoje, nós temos diversas. Você tem classe A, B, C, D, E. Você tem diversos. Tem quem está abaixo da linha da miséria, mas todos em uma mesma categoria. Aqueles que vendem força de trabalho, ou seja, trabalhadores. Olha, a grosso modo, guardada as devidas proporções do que eu vou dar como exemplo agora. O Neymar é burguês ou proletário? Proletário. Ele tem que treinar toda semana, tem que jogar, tem que fazer os gols, sofre pressão da torcida, sofre pressão do dirigente do time que comprou ele. Mas ele é rico demais. Ok, mas ele ainda vive da força de trabalho dele. Guardadas as devidas proporções, mesmo ele sendo mega, acho que multimilionário, eu acho, o caso do Neymar, ainda assim ele é um exemplo de proletário, de trabalhador. Só que, logicamente, quem está numa situação melhor como a do Neymar, nem como a do Neymar, alguns médicos ou mesmo professores universitários, não se identifica como trabalhador não, ele já se acha burguês, porque ele anda num carro bom, dividido em 60 vezes, porque ele tem casas boas, com piscina dividida em não sei quantas vezes, se acha burguês, e não é, porque ele vive da força de trabalho dele. A burguesia faz uma coisa que o Marx chama de mais-valia. Você é aluno do vestibular, já caiu pelo menos 3 vezes no vestibular a mais-valia. É simples de entender o que é a mais-valia. Ora, eu sou burguês, eu sou o dono do capital, invisto meu capital em maquinário e preciso de pessoas que trabalhem nessas máquinas. Eu estou dando um exemplo de indústria de máquina, mas podem ter vários outros exemplos. E quem é que gera a minha riqueza? Os trabalhadores. Com quem fica a maior parte da riqueza? Comigo, que não estou trabalhando, que não trabalho, mas que sou dono do capital, que faço o capital crescer através da força de trabalho do outro. Esse lucro que o capitalista ou o burguês tem sobre o trabalho do outro chama-se mais-valia. É ganhar a partir da força de trabalho do outro. Pessoas, qual é a saída? Só socialismo? Não necessariamente. Tem muitos que defendem os sistemas de cooperativa, onde não tem dono, o dinheiro da empresa é dividido e repartido entre todos, onde existe sim bonificação para quem trabalha mais, para quem é mais, enfim, existem bonificações a mais, mas não tão absurda ao ponto do cara ser detentor de todo o capital. Beleza? Tem um cara chamado Thomas Piketty, ou Piketty. Ele se auto-intitula capitalista. A gente vai discutir isso na última aula. Quando a gente discutir conceitos como liberalismo e neoliberalismo, ele faz uma grande crítica ao acúmulo de riqueza da alta cúpula da burguesia. Por quê? Porque com tanto recurso, ele começa a interferir em instituições como igreja, como Estado, e fica, em alguns casos, as empresas ou algumas pessoas, alguns mega bilionários, estão maiores do que o próprio Estado. Aí o Piketty faz, o livro dele assim,
é best-seller, vendeu muito, e ele é capitalista, não estou falando socialista não. Dê uma pesquisada no Google que pode ser que vocês gostem. Tá aí um contraponto a Marx, porque daqui a pouco tem um que diz, esse professor é só marxista, só quer dar aula de Marx e Engels. Eu não vou, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo, dizer que não é para ler Marx, que não é para estudar Marx, porque eu sei da importância do cara. Não sou obrigado, nem você é obrigado a concordar com tudo que Marx fala, muito pelo contrário. A gente pode discordar em tudo, mas ler e entender o que Marx falou tem que entender, porque isso impactou na história. Vai impactar nos regimes totalitários. Como é que a gente vai entender os regimes totalitários se não entendermos Revolução Russa e o marxismo? Não dá. Percebem-se 3 tipos de poder na relação entre seres humanos. Isso é o que o Marx e o Engels falam. Quais são os 3 tipos de poder? O poder econômico, o poder ideológico e o poder que nós queremos falar mais, político. Que aí esse poder político, eles foram mais profundo. Eles estudaram mais o poder político. E por isso que a gente vai ver um pouquinho mais deles. É só porque tem alguns tópicos que eu preciso que vocês entendam, dada a importância histórica desses caras. Mas vamos primeiro para o poder econômico. O que eles falam do poder econômico? Eu só vou ler rapidinho.